Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos, aos amados visitantes também. Mais uma vez, eu digo para vocês que é um desafio, tem sido um desafio para mim, e eu tenho aceitado esse desafio porque, inclusive, o tema da nossa noite, o tema da reflexão da noite é o serviço cristão. Então, nós precisamos estar disponíveis para servir a Cristo e não recuar quando Ele chamar. E somente por isso é que eu aceito, porque não é fácil, a mão treme, transpira, mas com a graça do Senhor a gente vai em frente. Obrigada. Então, nós vamos refletir nesta noite sobre o serviço cristão, O que seria, o que é o serviço cristão, como fazer, como contribuir para essa prática, ou para esse ministério de Cristo aqui na Terra. Lembrando aos irmãos que todo e qualquer serviço que vier às nossas mãos para fazer, precisamos fazer como se estivesse fazendo a Deus. Então, independente de ser um serviço propriamente dito para o reino de Deus, para um ministério do reino de Deus, como também o nosso serviço diário, o nosso trabalho, lá no nosso local de trabalho, ou até os nossos afazeres em casa. Então, não podemos fazer nada relaxadamente. Precisamos fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Então, independente do tipo de serviço, precisamos fazer bem feitos. Mas nós vamos refletir um pouquinho acerca do serviço cristão. Servir a Cristo. Como servir a Cristo? Como estar disponível e fazer o serviço de Cristo aqui na Terra. E lembrando que nosso chamado é para isso. Nós não fomos chamados para aprender e ficar sem contribuir no reino de Deus. Precisamos servir ao Senhor. Precisamos buscar meios, descobrir quais são os nossos dons, quais são as nossas habilidades, aquilo que Deus nos deu para que venhamos a servi-lo com honra, com dignidade, conforme Ele merece. O serviço cristão, ele se divide em 3 tópicos. O serviço cristão e a atitude do servo. É o primeiro tópico. Então, o serviço cristão e a atitude do servo. E precisamos também compreender que só vamos servir quando tivermos a consciência que somos servos. Servos serve e não é servido. Somos apenas servos nesta grande obra do Senhor. A visão de servo não contradiz a grandeza, porque servir ao Senhor é o maior privilégio de que podemos desfrutar em nossas vidas. A palavra servo vem do grego, significa escravo, homem de condição servil, criado. A gente deixa um pouquinho esse termo escravo, porque o termo escravo, ele traz para a gente aquela ideia de obrigação, de algo ruim, algo que a gente faz porque a gente é obrigado e não porque a gente faz com alegria, com prazer no nosso coração. Por isso a gente vai usar mais o termo servo. Então nós somos servos do Senhor, somos servos para fazer o serviço de Cristo aqui na terra. Não como escravo, na íntegra da palavra escravo que a gente conhece, porque a gente não faz com tristeza, com dor, a gente precisa fazer com alegria. Então, por isso, nós fazemos como servos. Não somos senhores da obra e nem os seus donos. Então, a gente precisa começar a entender que a obra não é nossa. Nós não somos donos da obra do Senhor. E só assim, só entendendo que a obra não é nossa, é que vamos conseguir fazer o serviço e nos colocar na posição de servo, como verdadeiramente o Senhor deseja. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, para que sua obra seja realizada entre nós e através de
nós. Então, a obra do Senhor precisa ser realizada entre o seu povo, mas ela precisa ser realizada através das nossas vidas. Então, nós precisamos nos colocar à disposição do serviço do Senhor e fazer tudo da melhor forma para a honra e glória do nome do nosso Deus. Como não somos senhores da obra e nem seus donos, a gente vai pegar Jesus como maior exemplo de servo. Então, Jesus, nosso exemplo de servo, ele foi o maior servo. Ele foi quem mais serviu a Deus, digamos assim, porque ele deu sua vida, ele se entregou sem reserva, sem medo, sem temor, sem preocupação. Ele veio e se entregou, e entregou sua vida por nós. Então, nós temos na pessoa de Jesus o maior exemplo de servo. Tudo que nós fizermos aqui na terra, tudo que fizermos para o serviço do Senhor, será pouco, será pequeno, diante de tudo que Jesus fez, né? Ele deu sua própria vida por nós, e nós não merecíamos, porque nós éramos e somos pecadores, mas Jesus veio, né, e se entregou na cruz por nossos pecados. Então, nosso maior exemplo de servo vem do Senhor Jesus. E a gente vai ver o texto de Marcos 10:45. Marcos 10:45. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E muitas vezes a gente quer ser servidos e não servir na obra e no reino de Deus. Às vezes a gente assume alguns cargos, algumas lideranças, algumas posições, não só dentro da igreja, mas posição social também, no trabalho, e a gente quer ser servido o tempo todo. A gente precisa entender que o nosso papel é de servo, sempre, e sempre fazendo tudo com muito zelo para a glória do nome do Senhor. Então, o maior exemplo de que precisamos servir está no próprio Senhor, cuja vinda ao mundo foi unicamente para dar sua vida por nós. Mas muitos de nós, ao invés de nos apresentarmos como servos, nos colocamos na posição de senhores absolutos, frustrando o propósito de Deus em nossas vidas. Como filhos de Deus, nada somos além de servos, né? Além de servos, além de criados do Senhor. Então, nós somos prestadores de serviços de Deus, né? Prestadores de serviços de Deus aqui na terra. Somos apenas isso, nada mais do que isso. O segundo tópico aqui que nós não somos apenas servos, como Jesus devemos estar dispostos a servir. Então, como Jesus serviu, dando a sua própria vida, precisamos também estar dispostos a servir. Vamos ver o que diz o texto de 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada um sirva dentro daquilo que foi chamado, né? Dentro do propósito de Deus para a sua vida. Então, nós temos dons. Deus nos deu muitos, vários. Alguns mais evidentes, a gente percebe em algumas pessoas. Outros mais singelos, mais guardadinhos. Alguns porque nós mesmos queremos guardar. Então, por vezes, a gente tem dons, né, dados por Deus, e a gente guarda, a gente não usa. Mas precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que o Senhor nos confiou, nos deu, para crescimento e engrandecimento do reino de Deus. Então, Ele fez cada um diferente. Quando a gente olha daqui da frente, a gente vê várias pessoas, cada um com seu jeitinho, cada um com seu dom, cada um com sua habilidade. E aí a gente precisa entender
que foi feito dessa forma porque o reino de Deus precisa de várias pessoas fazendo várias coisas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então, não venhamos a ter ciúmes de ninguém, de nada, porque cada um tem o seu dom e a sua habilidade. Precisamos usar no reino de Deus. Então, precisamos entender que nós temos um dom. Cada um administre aos outros, ou seja, servindo o dom como recebeu. Então, como Jesus fez cada um de nós, precisamos nos colocar à disposição para que o Senhor nos use como Ele quer. A palavra servir, neste texto, quer dizer auxiliar, servir como provedor de determinada necessidade. Isso significa ministrar, servir ao Senhor em favor de outros. A igreja é serva do Senhor. Cada um de nós, como membros desta igreja, somos servos de Deus. A igreja é plantada numa localidade para servir. Essa é a função da igreja. A funcionalidade da igreja é o serviço a Cristo. Então, a igreja é plantada numa localidade para servir. É no serviço que está a grandeza da obra de Deus. Ninguém está no mundo para se servir. É no serviço que encontramos nossa verdadeira grandeza como crentes e reconhecemos a grandeza da obra de Deus em nossas vidas. Precisamos reconhecer que somos servos. Precisamos reconhecer que temos um serviço a fazer. Basta descobrir qual é o seu. Cada um aqui tem um serviço para ser feito. Cada um aqui é útil no reino e na obra de Deus. Cada um da sua forma, como o Senhor fez. Devemos servir não de maneira fingida, mas com sinceridade. Então, isso é muito sério. Não é fazer ou servir porque temos que servir, porque somos obrigados, porque fazemos parte de uma escala de culto na igreja ou do serviço lá fora no evangelismo, por exemplo, e a gente vai para, como diz o mundo, cumprir tabela. Precisamos servir verdadeiramente e com sinceridade. Vamos ver o que diz Efésios 6, de 6 a 7. Efésios 6, 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Então, nós estamos servindo a Cristo, nós estamos servindo a um Deus. Então, esse serviço não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser feito relaxadamente. E precisamos entender, meus irmãos, que há momentos que nós vamos estar fazendo e prestando um serviço propriamente dito no reino de Deus, fazendo as coisas do reino de Deus. Mas a nossa vida toda, ela é do serviço de Deus. Ela precisa ser voltada para o serviço de Deus. Então, até a nossa limpeza na nossa casa, até o desempenho do nosso trabalho, onde nós trabalhamos, nós precisamos entender que nós estamos a serviço do Rei. E estando a serviço do rei, esse serviço não pode ser de qualquer forma. Ele não pode ser feito de uma forma qualquer, às pressas, na correria, mal feito, deixando para trás. Precisamos dar testemunhos de Cristo. Então, seja na obra dele, na execução da obra dele, seja na execução de um trabalho nosso, um trabalho diário, uma rotina nossa diária. Precisamos testemunhar a Cristo. Então, nosso servir deve obedecer basicamente duas regras. A primeira delas é: não devemos servir apenas na aparência. Fazer de conta que estamos servindo. Com Deus não existe fazer de conta. Com Ele não existe isso. Não podemos fazer de conta que nós estamos servindo a Deus. Ou servimos ou não servimos. Muitos se apresentam como filhos de Deus, que aparentemente são como servos, porém interiormente são senhores, uma vez que suas atitudes denunciam que não são submissos a Deus. Então, a forma de mostrar que realmente estou ou você está fazendo um serviço verdadeiro ao Senhor é sendo submisso a Ele. Se eu não sou submissa ao meu Deus, o meu serviço ele é de aparência. Ele é aparentemente
feito. Eu aparentemente faço. Eu só vou fazer um serviço verdadeiro na obra de Deus se de fato eu estiver submissa, se a minha vida estiver em submissão a Deus. Devemos servir de coração, fazendo a vontade de Deus. Então, esse texto de Efésios 6:6 e 6:7 deixa muito claro. Devemos servir de coração, fazendo a vontade de Deus. Aqui está a excelência do verdadeiro servir. Que é uma disposição que vem de dentro do coração e ainda segundo a vontade de Deus. Então, observa que além de vir do seu coração, porque você de fato está querendo servir a Deus, você ainda está fazendo a vontade do Deus Altíssimo. Então, precisa vir dentro de você, precisa estar dentro do seu coração e precisa de fato estar sendo feito de acordo com a vontade de Deus. O verdadeiro servo procura agradar ao Senhor, a quem presta serviço, e não tem como pretensão agradar a si mesmo. Então, eu preciso agradar a Cristo. Eu não preciso nem agradar a homens. Se eu estiver agradando a Cristo, está ótimo, está excelente. Este é o verdadeiro serviço cristão. No ponto 2, o serviço cristão e a relação com o Senhor. Então, para executar a obra de Deus ou para fazer o serviço cristão, eu preciso estar me relacionando com o Senhor, porque eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber do que Ele gosta, eu preciso saber de como Ele quer que as coisas sejam feitas. Então, eu só vou conseguir servir se eu conhecer. Como é que eu vou servir a qualquer um de vocês que eu não conheço? Eu não sei os caprichos de vocês, eu não sei do que vocês gostam, então fica difícil servir, a vocês. Mas servir a Deus, servir ao Senhor, é estar próximo dEle, é conhecê-lo, é saber o que Ele gosta, como eu devo fazer. E a gente tem não só a oportunidade de buscar essa orientação no próprio Deus, como também na Bíblia, em sua palavra. Então, podemos nos orientar através da Bíblia para prestar um verdadeiro serviço ao Senhor. Nada provém da nossa capacidade, inteligência ou estratégia. Se a gente pensar dessa forma, vamos fracassar logo no início. Assim que começarmos a prestar um serviço cristão, achando que somos capazes, que a nossa inteligência é fundamental, é imprescindível, e que as estratégias que vamos usar também são infalíveis, vamos fracassar. Vamos fracassar logo no início da prestação do serviço a Cristo. Então, precisamos nos orientar, reconhecendo que tudo vem de Deus. O que temos, o que somos e tudo que viermos a ser ou a ter provém de Deus. Tudo é dele e tudo é para ele. Quem não entende que não passamos de instrumentos na mão de Deus, não estará apto para a obra. Então, se eu estou fazendo uma obra para um chefe qualquer, e eu não sigo as orientações dele, eu não estou apto para a obra. Se a gente parar para pensar, com Deus não é diferente. Se eu estou fazendo algo para Deus, para o reino de Deus, eu preciso estar seguindo a orientação do meu chefe. E nesse contexto, o chefe é o próprio Deus. Mas se a gente for trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, precisamos entender isso também. Estamos fazendo para quem? Quem é que está nos orientando? Quem é a nossa liderança naquele momento e naquele lugar? E aí a gente precisa fazer de acordo à orientação dos nossos líderes. Mas no caso da obra de Deus, de acordo à orientação do próprio Deus. Porque a obra é dele, ele é o dono da obra, e ele sabe como é que ele quer que a obra dele seja executada. Lembre-se, o instrumento não toca sozinho, mas depende de alguém que o execute, para daí produzir a bela música. A irmã Itana vem aqui à frente, ela pega o violão. Observa que ela deixou o violão aqui. Ele toca sozinho? Não. Só quando ela vem e executa as notas é que a gente vai ouvir, uma bela música. No reino de Deus e na obra de Deus também é assim. Nós somos instrumentos usados
por ele. E diga-se de passagem que o violão de Itana, ele não tem vez. Ele não é dono da música que vai sair daí, ele não coordena, ele não comanda nada. Quem dá o comando é ela, porque ele está sendo um instrumento usado nas mãos dela. Precisamos também, meus irmãos, ser dessa forma, nos colocar na posição de instrumento e permitir que o Senhor use as nossas vidas para estar abençoando outras pessoas e para estar engrandecendo o reino de Deus aqui na terra. Nossa dependência na pregação da palavra de Deus, precisamos estar dependentes de Deus, ser dependentes de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu tive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, como eu estou aqui agora, viu, meus irmãos? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo, falando da pequenez dele, e falando que ele não fez e não fazia nada e não levou palavra nenhuma dele mesmo, mas sim do nosso Senhor. Então, a gente não precisa e não devemos e não podemos nos apoiar na sabedoria humana, na nossa inteligência, no nosso intelecto. A gente precisa de Deus, a gente precisa de direção, precisamos ser guiados pelo Senhor, sobretudo para fazer a obra dele. Nossa dependência como vasos de barro para ser completos com o poder de Deus está em 2 Coríntios 4, 7 e 2 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a excelência é e precisa ser para Deus, ou de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então, não falamos e não pregamos e não fazemos nada na obra do Senhor, no serviço cristão, de nós mesmos. Precisamos fazer tudo sobre a orientação do nosso Deus vivo, do nosso Deus que atua em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo, nos guiando, nos conduzindo, nos orientando, nos direcionando de como e onde fazer a sua obra. E isso é bom que fique bem claro que todos nós temos esse chamado de fazer a obra de Cristo, de trabalhar no serviço cristão. Então, independente da nossa vida, do que fazemos, de quais são as nossas obrigações do dia a dia, de que família fazemos parte, onde moramos, independente de tudo isso, meus irmãos, nós temos sim a oportunidade e as habilidades e os dons dados por Deus para fazer a sua obra, para fazer o serviço cristão com excelência. Então, nossa dependência também para o serviço cristão, no nosso relacionamento com o Senhor, é que nós somos ramos da videira. Então, nós somos ramos de uma videira, e diga-se de passagem, uma videira bem viva. Vamos ver o que diz João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, Jesus está dizendo aí que sem ele não somos nada. Nada podemos. Por mais que acreditamos na nossa força, no nosso poder, na nossa inteligência, no nosso intelecto, Jesus deixa bem claro que sem ele nada poderemos fazer, nada podereis
fazer. Então, a gente precisa compreender que para executar a obra de Deus é necessário estar ligados como ramos dessa videira, uma videira viva que é Jesus. E nós somos os galhinhos, que estão lá, todos grudadinhos no Senhor. Se o galho for tirado, decepado dessa videira, ele perde a sua força. Então, ele perde o seu vigor. E nada vai conseguir fazer. Precisamos estar juntos, ligados na mesma videira, numa só videira que é Jesus, executando a obra do Senhor de acordo com o dom que cada um recebeu. O ramo não pode existir independente da videira. É através dela, da videira, que ele, o ramo, recebe a seiva e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Se a gente fosse aqui estudar um pouquinho de ciências, a gente saberia disso, Que o vegetal, ele se nutre, ele busca seus nutrientes no solo, no ar, através da luz do sol, para que ele tenha vigor, E quando a gente corta um galinho e joga lá em qualquer lugar, a tendência é desfalecer, é morrer, porque perde os nutrientes, não está sendo mais nutrido por meio daquela raiz, daquele tronco, daquele caule, cheio de vida. Então, Jesus representa isso em nossas vidas. Ele é o nosso tronco, ele é o nosso caule. É nele que precisamos estar firmados para receber os nutrientes que vêm dele, Diga-se de passagem, nutrientes adequados para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, os nutrientes que vêm de Jesus, que vêm dessa videira viva, são nutrientes indispensáveis para a nossa vida. Por vezes, a gente até está ligado a alguma árvore, a algum tronco que não é Jesus. E aí a gente está recebendo nutrientes e alimentos que não nos convêm. E com isso, nós nos afastamos da presença de Deus. Precisamos estar presos, ligados verdadeiramente à videira que é Cristo. Se a videira é Deus e nós somos o ramos, está estabelecida uma relação de dependência vital para nós como filhos de Deus. Então, a videira é Deus, nós somos os ramos, os galhos. Então, nós dependemos dele, unicamente dele, não de nós mesmos. Por quê? Porque ele é que nos nutre. Então, nós temos uma dependência vital do Senhor. Deus sobrevive sem nós. Deus não depende de nós. Ele sobrevive sem nós. Porém, nós não podemos viver sem Deus. Qualquer vida sem Deus não é vida. Qualquer vida sem Deus não é vital. Você vai correr, você vai fazer, você vai lutar, você vai conquistar, você vai ter ânsia de mais e mais, mas sem Deus, você não tem vida. Você pode até ter uma vida física, pisando, andando, caminhando, falando, comendo, se alimentando, se relacionando, mas não é uma vida que agrada ao Senhor e não é uma vida espiritual diante da presença de Deus. Por isso, muitos correm, por isso, muitos não se aquietam, e estão sempre buscando algo mais. Mas quando temos a presença de Deus, aí a gente fica sossegado, os problemas vêm, as dificuldades também, mas a gente sabe que a gente tem um Deus. E a gente entende que nós estamos ligados nessa videira viva, verdadeira, e que os nossos nutrientes serão providos pelo nosso Senhor. Então, Ele não vai deixar ninguém que esteja ligado a Ele, como tronco, ficar sem nutriente, desfalecer e morrer, desnutrido. Deus não vai deixar. Se você estiver verdadeiramente ligado a Ele, você será, com certeza, nutrido de tudo aquilo que você necessita. Portanto, precisamos estar sempre ligados ao Senhor, sempre juntinho a Ele, sempre como galhos e ramos de sua videira. E é por esta razão que Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podemos. A não ser a luta do dia a dia,
Limpar uma casa, executar um trabalho, uma função qualquer em determinado trabalho. Então, isso aí a gente consegue. Mas quando vem as dificuldades, os pesos, né? Aquela hora que você fala assim, não, agora eu não posso. Agora não me cabe. E aí, eu vou recorrer a quem? Eu posso recorrer a outras pessoas também. Se essas outras pessoas estiverem como eu, fora da videira verdadeira, vai também tentar me ajudar. Mas o efeito será passageiro, será temporário. Mas se estivermos ligados à verdadeira videira, não só a nossa vida será mais fácil, porque nós temos um Deus que tudo pode, como nós vamos ter facilidade em ajudar os outros, em ajudar os demais que vierem até nós. E é neste momento que precisamos estar preparados para fazer e executar a boa obra, a obra do serviço cristão. Terceiro, o serviço cristão e a graça de Deus. Então, meus irmãos, executar o serviço cristão, a gente viu em primeiro ponto que o serviço cristão, para executar, a gente precisa ter a atitude de servo. Então, eu preciso me colocar na posição de servo para que eu consiga executar o verdadeiro serviço cristão. Se eu me colocar na posição de senhor, de dono dessa obra, de dono desse serviço, eu não vou conseguir executar da forma que Deus quer, da forma que Jesus espera de nós. Então, o primeiro ponto aqui é ter a atitude de servo, me colocar na posição de servo. O segundo é ter uma relação ou manter uma relação com o Senhor, estar grudado, firmado na videira viva, né? Como a gente diz, estar firmado na rocha. E essa rocha é o Senhor, né? Então, observe que a Bíblia vai mostrar para a gente coisas que de fato faz sentido. Ser como o ramo de uma videira, recebendo os nutrientes, ou estar firmado numa rocha, porque a rocha ela é firme e ela nos dará firmeza. Então, a nossa firmeza virá através da rocha que é o nosso Deus. Então, o serviço cristão precisa, além de ter uma atitude de servo, precisamos nos colocar em relação, em manter uma relação com Deus, né? Manter uma relação íntima, uma relação próxima, conhecendo a Deus e sabendo o que Ele deseja das nossas vidas. O terceiro ponto é que o serviço cristão e a graça de Deus, né? Lembrar da graça, da maravilhosa graça do nosso Senhor. Quando a graça de Deus se manifesta, ninguém pode opor resistência. E a gente sabe disso, né? Muitos que já tiveram o prazer, o privilégio de desfrutar da graça de Deus, sabe disso. Há momentos que as pessoas não entendem nada que está acontecendo. Há momentos que a nossa vida está tão assim, difícil, tão atrapalhada, tão cheia de coisas do dia a dia, que a gente fica assim, fica diante de Deus, apresenta tudo ao Senhor e a gente fica em paz. Né? Nos colocamos numa posição de paz. E as pessoas observam, por vezes, e não entendem. Não entende por que é que você está assim, por que é que você é assim. Né? E aí, quando a gente entende que ligar a nossa vida à vida de Jesus, faz isso. Estar próximo de Jesus, estar na dependência dele, faz isso. Nós vamos ter problemas, sim. Né? Aqui na terra teremos aflições, diz a Bíblia. Aqui na terra tereis aflições. Mas tem bom ânimo, não é assim? Se Jesus venceu o mundo, então nós também vamos vencer. Mas nós precisamos estar coladinhos com Ele, ligadinhos com Ele, bem próximo dEle. Somos o que somos pela graça do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, é que nós estamos aqui hoje. Sem a graça do Senhor, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Somos servos inúteis, como a própria Bíblia diz, né? Aquele que não está ligados em Cristo, eles se apresentam como servos inúteis. E mesmo nós, ligados no Senhor, precisamos entender que a obra é do Senhor. E que nós somos apenas um instrumento, como o violão aqui. Somos os instrumentos na mão de Deus. Então, nós somos basicamente servos inúteis.
1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, observe que ele diz que ele trabalhou muito, mas depois ele reconhece a graça de Deus. Então, mesmo que o nosso serviço seja grande, que a nossa labuta seja grande, né? Que o nosso dedicar e a nossa dedicação ao serviço de Deus seja grande, na verdade, nós não somos nada, né? Nós não somos nada. Então, Paulo se considerava ministro, mas ele se considerava um ministro servo. Ele estava a serviço do Deus Altíssimo. Então, ele era um ministro, ele era usado pelo Senhor para o serviço de Cristo. Então, ele não se considerava como alguém importante, alguém superior, basicamente como um servo, somente pela graça. Somente a superabundante graça de Deus nos leva à contribuição em amor, tanto com os nossos dízimos, para o sustento da obra, como também na ajuda aos pobres e necessitados. Então, aqui só são duas formas que nós temos de prestar um serviço ao Senhor, através dos nossos dízimos, mantendo a obra de Deus e também ajudando os necessitados. Mas não se resume só nesses dois exemplos, não, meus irmãos. Nós podemos fazer e devemos fazer a obra de Deus de várias outras formas, evangelizando, levando a palavra de Deus, né? Ajudando, apoiando aqueles que estão aflitos, precisando de uma palavra de consolo. Então, a gente pode fazer a obra de Deus de diversas formas, em diversos lugares. Então, posso fazer na escola onde eu estudo, posso fazer na escola onde eu trabalho, posso fazer na minha casa, né, diante da minha família, posso fazer com o meu vizinho, posso fazer com o meu patrão, meu líder, meu superior, mas posso fazer também com o meu empregado, com o meu funcionário. Então, eu posso fazer a obra de Deus de várias formas, em diversos lugares. Como diz a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Precisamos mesmo estar disponíveis para a obra de Deus. Não podemos viver sem a graça de Deus. Por mais que queiramos ser independentes, há uma grande carência da manifestação da graça de Deus em nós. Isso aqui fica muito claro quando pessoas que dizem que não querem compromisso com Deus, ou que mostram através de atitudes também, né, que não querem compromisso com Deus. Mas diante da primeira dificuldade, né, diante da primeira aflição, do primeiro problema que foge das suas mãos, que você não tem o controle, que você não consegue resolver com as suas forças, com o seu intelecto, né, com a sua sabedoria, você busca Deus de alguma forma. Geralmente busca Deus através de outro, né, de alguém que está como ramo daquela videira. E se você for buscado por alguém nessa situação, se você for procurado por alguém nessa situação, se você de fato estiver firmado na rocha, né, alicerçado na palavra de Deus, se estiver agindo como galho e ramo da videira, você vai conseguir ajudar essa pessoa. Mas se você não estiver, a pessoa vai ficar sem ajuda e você vai ser mais um servo inútil e infiel ao Senhor, porque Ele te coloca em lugares para que você seja bênção e não para que as pessoas venham até você e você não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, não tem maturidade, não tem sabedoria. Então, que representação de Deus você está sendo? Como é que você está representando um Deus vivo dessa forma? Que as pessoas chegam até você e você não tem o que dizer, não sabe o que dizer, não sabe como pegar um pouco do seu nutriente, aquele nutriente vital que Deus dá para você e dar um pouquinho para este indivíduo, para este ser humano que está carente de um nutriente vital necessário à vida de todo homem e toda mulher. Precisa do nutriente que vem do Senhor. Nós precisamos estar e sermos nutridos dos nutrientes de Deus.
Os nutrientes do mundo está até sobrando por aí, viu? A gente acha espalhados em todo lugar que você vai. Na rua tem vários nutrientes aí servindo, sendo servido e sendo oferecido a cada um que queira. Mas esses nutrientes não vai nos levar a Cristo, não vai nos ajudar a ter uma vida, que agrada ao Senhor, a ser verdadeiramente uma pessoa que pode dizer assim: eu vivo, eu tenho vida. Quantas pessoas não têm vida, está vivo fisicamente, mas não tem vida? Então precisamos entender que a nossa vida, ela precisa estar próxima, íntima e ligada ao verdadeiro Deus, aquele que nos nutre, aquele que nos sustenta, aquele que de fato tem tudo o que nós precisamos. Tudo, tudo, sem exceção, Ele tem. Então, tudo que nós precisamos para estarmos bem nutridos, o Senhor tem para nos oferecer. E por fim, meus irmãos, o serviço cristão, ele é para a glória de Deus. Então eu preciso primeiro reconhecer e ter a atitude de servo. Eu preciso executar o serviço ligado a esta videira, que é Jesus. Então eu preciso ter uma relação íntima, próxima com o Senhor. Eu preciso conhecer o meu Senhor. Então, eu preciso conhecer a Jesus, eu preciso saber do que é que Ele gosta. Tem gente que gosta de café amargo, não é? Tem gente que gosta meio amargo e tem gente que gosta de café doce. Se eu vou servir, eu não preciso saber? Eu preciso saber qual é o gosto da pessoa que eu estou servindo. Com Jesus não é diferente. Então, eu preciso saber quais são os gostos dele, do que é que ele gosta. O que é que eu posso fazer, ou o que eu devo fazer para estar agradando ao meu Deus? Se eu sei, se eu conheço, então eu farei aquilo que é necessário para agradar o meu Deus. Vamos ver o que diz o texto de Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Então, se eu vou falar, eu falo em nome do Senhor. Se eu vou fazer, eu faço em nome do Senhor. Tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, a conclusão é que o serviço cristão, ele é para a glória de Deus. E nunca para a minha glória. E nunca para a exaltação do meu nome. E nunca para que eu seja e receba elogios. Eu preciso entender que a obra é do Senhor e que eu sou apenas um servo, um prestador de serviço a Deus. E aí eu preciso prestar esse serviço com excelência, porque eu estou prestando um serviço a um Deus. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, só seremos discípulos do Senhor quando entendermos que o serviço cristão é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, melhor não fazer. Se não for para que o nome de Deus seja glorificado, melhor não fazer. Na verdade, o melhor é fazer para que o nome dele seja glorificado e para que você, como prestador de serviço, e eu também, como prestadores de serviço de Deus aqui na terra, façamos tudo para a honra e glória do nome do Senhor. A verdadeira obra é aquela que glorifica a Deus. Daí resulta também sua grandeza. Ela não é para a glória pessoal de ninguém. Devemos trabalhar no reino, objetivando a exaltação e a glorificação do nome de Jesus, o dono legítimo da obra. Que possamos cada dia, meus irmãos, trabalhar em prol da obra do Senhor, seguindo suas orientações e sabendo que Ele é o dono, que nós somos apenas servos. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia entender mais a vontade do Senhor em nossas vidas e que possamos executar a obra do Senhor,
né, da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja, nos colocando na posição de servo e também nos colocando à disposição do serviço de Cristo aqui na terra. Amém, meus irmãos?